Oi pessoal, tudo bem? Queria dizer que eu estou com saudade de vocês e que eu não vejo a hora da gente poder estar juntos, estudando, enfim, dentro da sala de aula. Mas agora essas medidas protetivas são mais do que essenciais para cada um ficar seguro, tá bom? Bom, então hoje eu vou tratar sobre pontuação, que é o nosso próximo tópico, né? Então eu mandei aquelas atividades para vocês tentarem pensar sobre a importância dos sinais de pontuação e o significado que cada sinal de pontuação dá para nossas frases, para as nossas sentenças. Tudo bem? Bom, então, primeiro de tudo, a gente tem que se perguntar: o que são os sinais de pontuação? Quais são os sinais de pontuação? Para que eles servem? Como e quando nós devemos utilizar cada um deles? Certo? Então, vamos lá. Na apostila de vocês, a gente tem esse pequeno trecho de uma pequena história contada por esse autor, o Rubens. E ele diz assim: um oficial fora condenado. Seu pedido de perdão recebeu a seguinte sentença do rei: perdoar impossível, mandar para a forca. Condoída, ou seja, com dó da sorte do moço, a rainha salvou-o com uma simples mudança de vírgula. Perdoar impossível, mandar para a forca. Bom, aqui nós temos duas frases com as mesmas palavras, mas a gente mudou o quê? A vírgula. Olha só. Nesse caso, perdoar impossível, mandar para a forca. E na de baixo, perdoar impossível, mandar para a forca. Qual a diferença de sentido quando vocês leem as duas e pensem, bom, alguma coisa muda. O que muda? Na primeira, a gente pensa que o perdão é impossível, que a pessoa vai ser mandada para a forca de qualquer maneira. Na segunda, é justamente o contrário. A ordem é perdoar e, consequentemente, não mandar para a forca. Então, essa pessoa vai ser salva. Tudo bem? Essa é a importância dos sinais de pontuação. Um simples sinal de pontuação com uma vírgula fez com que mudasse totalmente o sentido da minha frase. Tá bom? Bom, então, os sinais de pontuação são os sinais gráficos, ou seja, aquilo que a gente usa na escrita. Na fala, a gente usa a entonação, para fazer uma pergunta, a gente fala, você está bem? Se a gente diz você está bem, a gente está afirmando e não perguntando. E como a gente marca isso na escrita? Através dos sinais de pontuação. Então, indica a entonação das frases, se são perguntas, se são exclamações. E também algumas fronteiras, ou seja, o limite entre uma frase e outra. Onde que eu preciso cortar? Onde que eu preciso colocar o sinal de pontuação para fazer um efeito de sentido que eu quero. Tá bom? Então, todos os sinais de pontuação eles vão ter sentido. Eles vão ser responsáveis por fazer a gente entender o sentido do texto. E eles podem ser usados em qualquer contexto, seja formal, ou seja, um texto escrito na escola, um discurso, enfim, um comunicado, ou no texto do WhatsApp que vocês mandam para os amigos de vocês. Lembra de alguns exemplos que eu coloquei para vocês naquela atividade? Uma simples mudança de vírgula numa conversa de WhatsApp, que é totalmente informal, pode significar várias coisas e pode mudar o sentido. Tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado, porque mesmo com uma linguagem informal, às vezes a vírgula faz falta, tá bom? Então eu vou explicar alguns desses sinais de pontuação que estão na apostila de vocês, tá bom? O primeiro é o ponto de exclamação. Lembra dessa tirinha que eu mandei pra vocês, do Quino? Ele fala, estou cheio de escola, entenderam? Cheio. Pronto, então pronto, não vou mais. Então, e não me venha com discursinhos, porque não vão me convencer. Você tem que ver a oratória do chinelo da minha mãe. O que é a oratória? É a conversa, né? O discurso do chinelo da mãe. Qual é o significado dessa tirinha? Nesse caso, o personagem está se recusando a ir para a escola. Só que quando a mãe dele mostra o chinelo para ele, ele já entende tudo. Então ele sabe que ele precisa ir para a escola, senão ele vai apanhar. Então, olha só, eu tenho vários pontos de exclamação. O que os pontos de exclamação me dizem? Aqui dizem que ele está gritando, talvez, ou que ele está sendo muito expressivo, que ele está falando de uma maneira muito emocionada. Então, o sinal de exclamação foi empregado para explicar uma emoção ou uma euforia do personagem. E também a expressão facial e
a exclamação pode indicar que talvez ele esteja gritando com as pessoas que eles estão falando. Tudo bem? Bom, nesse caso, esse exemplo está na apostila de vocês, na página 39 também. Está perdido o rato. Se eu não usar o golpe do Dr. Spock, yaha, ninguém aguenta um cafuné atrás da orelha. Então aqui a gente tem um gato correndo atrás de um rato e eles brigando. Só que quem consegue ganhar a briga é o rato. E por que será? Bom, o rato consegue ganhar a briga do gato porque ele faz um cafuné na cabeça do gato. Mas nos primeiros quadrinhos eu tenho o uso do ponto de exclamação. E no último quadrinho também. Qual é a diferença? No primeiro quadrinho e no segundo, o sinal de exclamação ele é usado para reforçar a briga que o gato está tendo. Reforçar que o gato está ameaçando o rato. Já no terceiro quadrinho, o ponto de exclamação ele expressa uma alegria. Por quê? Porque o rato ganhou no lugar do gato. E o ponto de interrogação. O que a gente pode falar do ponto de interrogação? O ponto de interrogação ele é usado para fazer perguntas. É muito básico. Nessa tirinha, o Calvin faz várias perguntas para o pai dele. E aí o pai dele se irrita no final de tantas perguntas que ele fez. Mas ele diz, você me ama? Você me amaria mesmo se eu fizesse algo ruim? Calvin, o que você fez? Então, os sinais de interrogação, os pontos de interrogação, são usados para fazer perguntas diretas, ou seja, quando nós fazemos uma pergunta diretamente para uma pessoa. Olha só esse exemplo. Qual a diferença entre um ponto de interrogação e um ponto de exclamação? E como que a gente pode lidar com essas diferenças? Lembra dessa tirinha que eu trouxe para vocês, uma conversa de WhatsApp que eu mandei lá na atividade? Ele faleceu. O quê? Sério? Aí ela, não, estou te perguntando. Mas, olha só, não é um pouco confuso? Se a pessoa fala que ela está perguntando aqui, ela teria que usar outro ponto. Não seria o ponto de exclamação, seria o ponto de interrogação. Então, o uso do ponto de exclamação de maneira inadequada fez com que a outra pessoa ficasse confusa e não entendesse o que ela quis dizer. Na verdade, a gente tem ele faleceu, é uma exclamação, uma expressão de surpresa, de espanto. E se a gente tem ele faleceu, é uma interrogação, uma pergunta, uma dúvida. Tá bom? Tomem cuidado com isso. E, olha só, o quê? Sério? Aqui a gente tem um misto de espanto, de surpresa e de pergunta, de querer saber. Então, nesse caso, ela usa tanto a interrogação quanto a exclamação. Tá bom? A gente faz bastante isso nos usos das redes sociais. Esse aqui é a mesma coisa. A gente tem a junção do ponto de exclamação e do ponto de interrogação. Também está na apostila de vocês. Comadre, comadre, comadre? E aí ela salta a geladeira. Qual que é a diferença? Nos dois primeiros quadrinhos, a exclamação fala para personagem, é utilizada pela personagem para chamar, para verificar se a comadre está em casa. No terceiro quadrinho, ela já faz uma pergunta. E o que essa pergunta quer dizer? Quer ver, confirmar se a comadre não está em casa, porque se ela realmente não estiver, o que ela vai fazer? Vai assaltar a geladeira, ou seja, pegar coisas escondidas na geladeira. Tá bom? E os dois pontos? Quando a gente usa os dois pontos? Bom, os dois pontos são muito fáceis de usar. A gente usa quando a gente vai introduzir uma enumeração de coisas. O que é uma enumeração? Quando a gente fala que vai fazer isso, isso, isso e isso. Então a gente vai colocando uma coisa atrás da outra. Bom, introduzir uma enumeração. Minhas comidas preferidas são batata frita, hambúrguer, pizza e estrogonofe. Olha só, a gente usou os dois pontos para introduzir quais são as minhas comidas preferidas, certo? Batata frita, hambúrguer, pizza e estrogonofe. Também podemos usar a vírgula para introduzir uma fala. Quando a gente está lendo um livro ou algum texto e a gente tem um diálogo entre os personagens, a gente usa os dois pontos para introduzir o que os personagens vão dizer. Então, lembra da historinha do Oleg?
Oleg, ao ouvir tal notícia, levantou-se da mesa e disse: me leve até o lugar onde meu animal tombou. E disse. Esses dois pontos, eles indicam a que o Oleg vai falar. Tudo bem? Então é a pergunta. E o travessão? Para que serve o travessão? O travessão, ele serve basicamente para separar informações que não são tão importantes no meu texto e também para indicar falas dos personagens e separar a fala dos personagens dos comentários do narrador. Como assim? Vamos lá. Olha só. Se a gente tem um trecho, pequeno trecho, como exemplo. A mãe do menino, furiosa porque o filho estava enrolando no banho, gritou: desligue o chuveiro agora. E o menino respondeu: calma, mãe, já estou terminando. Olha só, o travessão, ele indica que os personagens estão falando. É a fala dos personagens. O que a gente mais pode observar? Os dois pontos, que indicam a introdução da fala dos personagens, e os pontos de exclamação, que indicam que eles estão sendo bastante expressivos, que eles estão falando de uma maneira bem exaltada. Tudo bem? E o ponto de travessão também pode indicar informações que não são tão importantes, acrescentar informações na minha frase. Por exemplo, então Bilbo fugiu, mas o dragão não acordou. Não ainda. Teve outros sonhos de ganância, de violência, deitado ali. Então a gente poderia ter a minha frase sem esse não ainda. Não teria diferença nenhuma de sentido. Mas, nesse caso, eles quiseram acrescentar uma informação a mais para transformar esse discurso. Então eles disseram: o dragão não acordou. Não ainda. Para colocar esse não ainda, eles colocaram entre travessões. São informações secundárias. Tudo bem? E as aspas? Para que servem as aspas? Lembra que eu falo para vocês? Sempre que vocês vão citar algo ou colocar uma frase num texto que não é de vocês, vocês precisam colocar entre aspas, porque marca que não é de vocês. Então olha lá. Um textinho tem na apostila de vocês também, chama comunicação. Ele diz: é importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar como é mesmo o nome? Posso ajudá-lo, cavalheiro? Pode, eu quero um daqueles. Pois não. Como é mesmo o nome? Sim. Nesse caso, as aspas, elas são usadas para indicar que os personagens estão falando. Olha só, as aspas são usadas para indicar as falas dos personagens. Tudo bem? Nesse caso, a gente coloca entre aspas e não o travessão para indicar a fala. Mas poderia ser o travessão também, sem problema nenhum. São duas possibilidades, certo? E as aspas, esse trechinho também no texto de vocês, esse trechinho também na apostila de vocês, traz uma citação de um pesquisador. O que acontece é que alguns animais, por serem mais ágeis, preferem ambientes abertos para evitar colisões, afirma Caio Isola, biólogo e pesquisador da UFSCar. Vocês estão vendo que a gente colocou uma afirmação de alguém especialista no assunto? Quando a gente coloca a fala que essa pessoa falou, a gente precisa marcar que foi outra pessoa que falou, que não foi a gente. Como a gente faz essa marcação? Com o uso das aspas. Tudo bem? Aqui e aqui. O que mais? Olha só. Na primeira, cerca de 5.000 famílias brasileiras são praticantes do homeschooling, chamado também de educação domiciliar ou ensino doméstico. Homeschooling é uma palavra que vem do inglês. Homeschooling, que é o ensino doméstico, ensino em casa. Só que essa palavra não faz parte do nosso vocabulário, não faz parte do português. Então a gente precisa marcar essa palavra entre aspas. Tudo bem? Por isso que a gente tem as aspas. E vou ficar tão triste se a professora não der nenhuma tarefa. Bom, triste, você vai ficar mesmo triste se eu não der tarefa? Óbvio que não, vocês vão ficar super felizes. Então, esse triste com as aspas indica uma ironia, que vocês estão sendo irônicos, que na verdade vocês não querem dizer isso. Tudo bem?
Então, as aspas são utilizadas para isso. Bom, e as reticências, ou os famosos 3 pontinhos, para que eles são usados? Eles são usados para, na verdade, indicar pausas, hesitações, nas falas de outras pessoas. O que é hesitar? É esperar um pouquinho, criar um suspense, indicar emoções, certo? Ou indicar mais elementos numa lista. Então, por exemplo, se eu digo assim, comprei carne, tomate, alface, banana, 3 pontinhos. Reticências. O que significa as reticências? Que eu comprei mais coisas do que isso. Aqui, as reticências são usadas onde estão indicadas esses círculos. O que são as reticências? Aqui estão usadas para indicar que o personagem não lembra daquilo que ele quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar como é mesmo o nome? Posso ajudar, cavalheiro? Pode, eu quero um daqueles... Então ele faz uma pausa, porque ele não sabe exatamente aquilo que ele quer. Certo? Então é para isso que a gente usa as reticências, ou os famosos 3 pontinhos. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha clareado um pouquinho mais para vocês sobre os sinais de pontuação. E a vírgula, que é outro sinal de pontuação, nós estudamos com mais calma depois, porque ele é um dos sinais mais complexos, mais difíceis que existem. Mas aí depois a gente usa uma aula só para ela, tá bom? Então é isso. Grande beijo para vocês, estudem e fiquem em casa. Tchau, tchau!